Olá, eu sou Alexandre Costa, do Hackeando a Produtividade. Estou aqui para ajudar você a ser mais produtivo. No último vídeo, falei sobre as 4 estações no caminho para uma vida mais produtiva, baseado nos conceitos de David Allen. Se você se lembra, elas são vítima, fazedor maluco, microgerente, capitão e comandante. Eu falei da vítima e hoje o nosso foco vai ser no fazedor maluco. Você já desceu nessa estação? Fazedor maluco é o cara que está num pico de energia. Você tem altas ideias às vezes que você não teria no seu funcionamento cotidiano. Como eu sou psicólogo clínico, eu tendo a puxar as analogias para condições neuropsiquiátricas que eu trato na clínica psicológica. Pense numa condição como o transtorno bipolar, por exemplo. Existe um estado no transtorno bipolar chamado hipomania. É um estado de alta energia e de alta criatividade. Não tem como eu não associar o fazedor maluco a esse estado do transtorno bipolar. Eu não acredito que exista uma fronteira bem delimitada entre os estados normais para os estados considerados transtornos psiquiátricos. Para mim, uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico nada mais é do que uma pessoa que sofreu pressão suficiente, de acordo com a sua própria resiliência, de acordo com a sua própria capacidade de aguentar pressão, e simplesmente uma das características normais da sua personalidade saiu do seu controle e se tornou disfuncional, passando a produzir mais prejuízo do que lucro, e mais dor do que prazer, passando a não ter mais aquela sensação de estar adequado, de ser produtivo, mas de simplesmente estar desconectado da realidade, provocando sofrimento em si ou nos outros. A hipomania é esse estado de alta energia. Eu já me peguei em estados de produtividade em que eu tinha vontade de fazer tudo, eu tinha ideias sobre tudo. Se você puxar isso para a sua vida produtiva, você vai se lembrar dos momentos de brainstorming. Brainstorming é uma técnica em que você chove ideias sobre um papel ou sobre um software a respeito de um projeto em que você esteja envolvido. As próximas coisas a fazer, tudo que é necessário fazer para completar esse projeto, você põe isso num papel. Já tentou fazer isso pensando nos limites financeiro, humano, tecnológico? É quase impossível. Porque quando você começa com um não, alguém te dizendo assim, mas isso não pode porque é caro, mas isso não pode porque a gente não tem gente que saiba fazer isso. Quando você começa daí, amigão, provavelmente você não vai ter muito boas ideias. Mas se você remover os obstáculos, e se você pensar livremente, aí você fica precisamente no estado do fazedor maluco. Aquele cara que tem milhares de ideias, mas não consegue concretizar. Porque ele enxerga muito longe, mas ele não controla nada. E porque nesse estado ele não pode fazer as coisas, mas ele pode chover ideias, que é uma fase importante do planejamento. Então, você já desceu nessa estação? Quem desce não fica nela por muito tempo não, viu? Porque ela tem uma relação muito intrínseca com a outra estação, aquela que a gente falou, aquela que a gente acabou de descer no último vídeo, a vítima. A relação entre as duas é o fato de que as duas têm baixo controle dos fatores que realmente vão fazer a diferença para você concluir o seu projeto, para você chegar mais perto do seu objetivo. Quais são esses fatores? Fica ligado, a gente vai falar sobre eles aqui nos próximos vídeos. E também, no Hackeando a Produtividade, a gente fala amplamente sobre tudo. Então é importante não confundir esse estágio de engajamento com o trabalho com os estados psiquiátricos. Mas também não esqueça de que uma coisa tende a se converter na outra. Dependendo da sua tendência genética, da sua história, você pode sim sofrer pressão suficiente para explodir num transtorno de ansiedade ou até mesmo num transtorno bipolar. É muito comum esses dias e não é totalmente incompatível com uma vida normal. Você apenas tem que tomar certos cuidados. Mas voltando aqui para a produtividade, que é o nosso campo, a gente tem que pensar que o que nós estamos tentando alcançar é um estado de fluxo, um estado em que não há diferenciação entre você e o que você está fazendo. É um estado onde o tempo some e você está completamente absorto na sua tarefa. Esse estado já foi denominado espontaneidade pelo psiquiatra romeno Jacob Levi-Moreno, criador do psicodrama e da psicoterapia de grupo. Ele definiu espontaneidade como a capacidade de dar respostas novas para problemas antigos e a capacidade de dar respostas adequadas para problemas novos. Para isso, você tem que estar no controle da situação. Então, o fazedor maluco não é espontâneo, ele só parece espontâneo. Talvez ele pareça com uma certa caracterização da espontaneidade, aquele povo andando, pulando, andando nas pontas dos pés, ficando pelado. Não, não é isso. Espontaneidade é algo que tem a ver com a sua identidade. É algo que você faz porque é natural fazer, porque tem a ver com você. Não precisa sair pulando, nem pondo guirlandas na cabeça para você dizer que é espontâneo, porque isso é apenas um estereótipo. Mas existe o espontaneísmo, que é precisamente essa subversão da espontaneidade. É quando você fica criativo, sim, você pode ficar criativo, mas você não tem nenhuma noção do que é necessário fazer para transformar esse potencial em realização, para transformar esse talento em habilidade. Você não tem as condições necessárias para isso, mas você tem condições necessárias para anotar as ideias que você tem nesse estado, porque esse estado é indistinguível da inspiração. É bom imaginar que os limites não existem. Tente fazer uma tempestade de ideias
se é com alguém no teu pé do ouvido, ou você mesmo, dentro do teu ouvido, que é pior, dizendo assim: ah, mas você não vai conseguir com isso aí porque tem tal obstáculo. Ou então aquele pessoal que você chega na empresa, você é novato, e aí eles olham pra você e dizem: ah, quando eu cheguei aqui eu tentei fazer isso aí também, não dá certo. Ah, isso é porque você é novo, você não sabe como é difícil fazer as coisas aqui. Toda empresa tem essa turma. Quanto maior essa turma, pior vai ser o trabalho que a empresa realiza. Então, nesse momento do fazedor maluco, você tá ousado, você tem coragem de criar. Mas não é hora de você sair fazendo tudo, porque você pode se esborrachar. Ou porque alguém vai puxar o seu tapete contando com a tua fragilidade, que é precisamente o controle nenhum que você tem da situação, ou porque você mesmo vai escorregar na próxima casca de banana que você não previu, porque nesse estado você não é muito bom de prever circunstâncias. É um estado de baixo controle. Então, não é hora de fazer, mas é hora de tomar notas. Capture tudo que lhe ocorrer nesse estado. Você vai precisar dessas notas depois, quando você estiver no modo microgerente e principalmente quando você estiver no modo capitão e comandante. Porque aí sim, nesse momento, você vai ter as informações necessárias, você vai ter as ideias necessárias, você vai ter ideia do chão que você tem que percorrer, os obstáculos que estarão lá e qual é a próxima coisa a fazer, e aí sim você pode ser capitão e comandante. É isso aí, gente. Dá um pulo no hackeandaprodutividade.com.br, se inscreve lá e a gente se fala, se inscreve, se vê, se entende, se encontra no Hackeando a Produtividade. Grande abraço e fim da transmissão.